E a apresentação de Larissa Scarano. Lari está por aí? Pronto. Larissa Scarano, ela é arquiteta e urbanista pela UFPB, mestra em arquitetura e urbanismo pela UFPB também, doutora em arquitetura e urbanismo pela UFBA, professora e coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo da Unijorge, pesquisadora do GEAOSP e LACESE, e dedica-se à pesquisa sobre acessibilidade e projeto. Larissa vai apresentar agora o seu trabalho sobre sinalização e acessibilidade em meio urbano para o envelhecimento ativo. Obrigada, Alex. Vocês estão vendo minha apresentação bem? Estão me ouvindo bem? Estamos. Obrigada. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre sinalização e acessibilidade em meio urbano para o envelhecimento ativo. No seminário do ano passado, eu estava falando sobre meu projeto, né? Aliás, minha tese em desenvolvimento. Felizmente, já concluí no final do ano passado. E o que eu vou trazer, na verdade, é um desdobramento da pesquisa do doutorado, né? No doutorado, eu foquei muito na sinalização urbana, em sítios históricos, pensando na acessibilidade para todas as pessoas, e a partir de discussão com Antônio Pedro, com Patrícia, com outros professores, a gente entendeu a importância de falar sobre a sinalização urbana para a pessoa idosa. Então, só para contextualizar, né, falando um pouco sobre o processo de envelhecimento, que possui 4 características, né? Que a primeira, que é universal, todos nós vamos envelhecer, né? Se Deus quiser, todo mundo vai passar por esse processo. Uma segunda característica é que o processo de envelhecimento ele é contínuo. A partir do momento que a gente nasce, a gente vai envelhecendo. Ele é irreversível, a gente não rejuvenesce. E esse processo ele não retrocede. E a quarta característica é que é diferenciado. Cada pessoa vai envelhecer de uma forma diferente. Então, não existe uma regra. Assim como pessoas com deficiência, às vezes têm a mesma deficiência, mas têm características e especificidades diferentes. E além de ser microbiológico, né, o processo de envelhecimento também acompanha outros aspectos, como os psicossocioculturais, que vai também até do nascimento até a morte. E está relacionado à questão da funcionalidade do indivíduo. Esses fatores biológicos, eles são relacionados às doenças, né, que provocam mudanças no nosso corpo, no nosso organismo, tanto cardiorrespiratórios, musculares, sentido também, né, a visão, ela vai tendo alguma dificuldade, a audição também a gente vai perdendo um pouco, o paladar, a sensibilidade. Isso é um processo natural do envelhecimento. E aí a comunicação, né, interpessoal também fica um pouco prejudicada em vários casos, o que prejudica também a compreensão e a expressão da linguagem. Por outro lado, a gente tem também os fatores psicológicos, que aí tem o déficit cognitivo, depressão, baixa autoestima, a mudança de conduta, da própria rotina, da dinâmica, né, do dia a dia da pessoa idosa. Além disso, a gente tem os fatores sociais, né, que é relacionado ao preconceito, a falta de referência acerca desse processo de envelhecimento. Existe muito um tabu sobre o envelhecimento né, das pessoas. Então, a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando mais isolada, né, já não tem tanta participação social, e a gente precisa estimular que as pessoas idosas participem, né, do convívio, participem da cidade mesmo, que frequentem os lugares, que não se isolem. E aí entra a importância da arquitetura, do urbanismo e da própria sinalização urbana, no sentido de promover a inclusão das pessoas idosas. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, associa muito à deficiência, mas os idosos, ainda que não tenham deficiência, ele tem seus processos naturais, né, da velhice. Em 2021, no Brasil, ano passado, a população chegava a cerca de 210 milhões, sendo que
37,7 milhões eram de pessoas idosas, ou seja, de 60 anos ou mais. É uma parcela representativa, né, da nossa população, e esse número tende a crescer, né? Se vocês forem observar as pesquisas mais recentes, com o avanço da medicina, né, o aumento da perspectiva de vida e a redução também da taxa de natalidade, essa pirâmide tende a inverter. Então, a gente tem cada vez mais pessoas idosas e menos crianças. Desse universo, 18,5% das pessoas trabalham, das pessoas idosas, e 75% das pessoas contribuem para a renda de onde elas moram. Então, a gente observa que 20% quase trabalham, os espaços onde elas trabalham também precisam ser acessíveis e garantir a segurança, a autonomia e o conforto das suas atividades. Portanto, uma população ativa e crescente. Existe também uma política, né, um estímulo ao turismo. Gente, só um minuto. Isso é resíduo ainda da Covid, né? Sempre que eu começo a falar, começo a tossir. Sim, como eu ia falando, existe um incentivo ao turismo, né, das pessoas que se aposentam, elas são ativas, elas gostam de viajar, de participar dos eventos. Então, cada vez mais há essa participação da sociedade. Puxando mais para a nossa área, porque a acessibilidade ela é bem macro, a gente fala sobre acessibilidade espacial, e dentro dessa acessibilidade espacial, a gente tem 4 componentes, que é uso, né, quando a pessoa ela consegue ocupar os espaços, utilizar, cumprir a função, né? Então, não adianta eu chegar no museu, na porta do museu, se eu não vou conseguir circular, visitar, contemplar o acervo. Ou se eu chego na porta da igreja, entro, mas eu não consigo sentar e assistir à missa. Então, o uso está muito relacionado também à ocupação e o desenvolvimento das atividades. Deslocamento é o componente que trata, né, do deslocamento horizontal e vertical, ou seja, no mesmo plano, no mesmo pavimento, ou em diferentes pavimentos, em diferentes níveis, através de rampa, escada, elevador, plataforma, etc. A comunicação, que é interpessoal, assim como eu estou me comunicando com vocês, mas também entre o ambiente e o indivíduo. E essa comunicação pode ser através da fala, mas também através de recursos informativos, mapas e pictogramas, imagens, e orientabilidade, que é o componente que se relaciona com a possibilidade de entendimento de onde ela está, como ela vai se deslocar, como é que ela pensa essa estratégia, né, de chegar ao destino, voltar. E aí a gente usa mais placas, mapas e piso tátil, essas coisas. A orientação espacial para a Binzeli pode incluir diferentes elementos, que pode ser, por exemplo, o arranjo físico, que é o layout e o sistema de circulação, né, como os ambientes estão distribuídos, como está o mobiliário também, o zoneamento funcional, que é a separação de atividades distintas. A gente fala muito do hospital, né? Cada parte do hospital tem sua função. Então, como é que a gente planeja essa setorização, esse zoneamento, para que facilite a compreensão, né, e a pessoa consiga estabelecer as estratégias de deslocamento. E também a presença de elementos referenciais, que podem ser cores, esculturas, uma parede pintada, uma porta que é diferente. Na cidade, na escala mais macro, a gente tem os marcos referenciais, né, do Lynch, os limites, os bairros, que facilitam também essa compreensão e interpretação da cidade. Um conceito mais recente, que a gente pouco discute, mas que é importante, especialmente quando a gente está falando da pessoa idosa, é o de acessibilidade emocional. É quando a gente consegue despertar na pessoa essa empatia espacial, né? Elas conseguem se reconhecer e criar esse sentimento de pertencimento em relação ao espaço.
E o espaço só é plenamente acessível quando é capaz de transmitir essa sensação de acolhimento, né? Quando são respeitados os aspectos emocionais, os afetivos, os intelectuais, que são indispensáveis para o estabelecimento de ligações entre a pessoa, entre o sujeito e o lugar. E é muito comum, quando a gente busca, assim, praça acessível, ou um projeto que seja acessível, que é um ambiente muito frio, né, só com rampas, ou muito claro, nivelado. A gente pode trazer elementos da humanização mesmo, para despertar a acessibilidade emocional. Então, a acessibilidade emocional é essa capacidade, né, de acolher, gerar afeto, despertar a sensação de fazer parte do ambiente. E nessa busca por inclusão, a gente precisa trazer o indivíduo para o meio, né? Não é criar uma bolha dentro da cidade ou dentro de um edifício para que seja acessível. Então, assim, esse pavimento, esse ambiente acessível, os idosos vão ficar lá. Não, os idosos devem participar e frequentar todos os ambientes em condição de igualdade, né? Sem discriminação, com a mesma segurança, conforto, né? Dependência. E aí, pensando nessa questão, né, mais focada na orientação espacial, na sinalização, a gente tem alguns tipos de sinalização, que é a direcional, né, que está relacionado mesmo a orientar a pessoa a chegar ao seu destino, identificação do ambiente, do edifício, do mobiliário, o de orientação, que é uma visão geral do local onde ele está né, que ele está visitando, informacional, que traz as instruções também para compreender como é que funciona, quais são os usos, o regulatório que pode e não pode fazer, né? Quando a gente chega num local assim, não pode usar o celular, não pode fotografar com flash, aquelas instruções de advertência, que é alertar sobre perigos e procedimentos de segurança em um ambiente, e de emergência, que é a indicação de rotas de fuga e saída de emergência, que aí também é obrigatório. E quando a gente está projetando essa sinalização, que não pode ser algo posterior ou que seja entendido como supérfluo, não. A sinalização faz parte do projeto urbano e a gente deve considerar as especificidades das pessoas com deficiência, da pessoa idosa, e tem alguns critérios. Então, primeiro, pensar na localização desses dispositivos, se estão localizados em local de fácil acesso, de fácil visualização, pensar na posição desses sinais, no contraste, né, de cor e fundo e também da iluminação, né? Então, a gente tem que escolher qual material vai utilizar, como que é o contraste com o fundo, se tem algum material que reflete, no caso da luz, texturas, então a tatibilidade mesmo, né, de criar textos em alto e baixo relevo, usar o braille, mapas táteis, né, ou maquetes táteis também, que facilitem a compreensão do local, e a tipografia, sempre optando por fontes limpas, sem serifa, uma fonte adequada, para que seja de fácil legibilidade. Eu trouxe aqui algumas imagens de exemplos de sinalização, algumas boas, outras nem tanto, e outras bem ruins, que são situadas em áreas históricas, né, no caso de Olinda e Salvador, no Brasil e também fora, só para ampliar um pouco o repertório e a gente ir pontuando o que é interessante de ser observado. Então, aqui em Olinda, a gente tem, não sei se vocês vão ver meu mouse, mas a gente tem um mapa tátil que está fora da rota, não está sinalizada com piso de alerta. A gente tem aqui mais trechos da rota acessível que não são sinalizados, a indicação, né, da travessia, da entrada do edifício, da presença de rampas. Então, lembra lá do piso tátil que deve sinalizar essa presença de obstáculos e mudança de direção. E utilizando sempre o contraste, né, dos materiais e de cores. Aqui a gente tem conjunto, né, de placas e mapa e sinalização de identificação. A do lado esquerdo indica a rota de pedestre, mas está no passeio e a própria sinalização impede a circulação das pessoas.
Então, ela está no meio do passeio, que já é estreito, e ainda tem um acúmulo de lixo. E do lado direito, a gente tem a foto da casa do turista, que deveria ser um ponto de referência para as pessoas se localizarem, solicitar informação, mas a própria sinalização está inadequada. E o totem, né, o poste de sustentação também está mal localizado. Então, de que adianta a sinalização estar legal se está mal localizado, se as pessoas não conseguem chegar. Então, é um conjunto de critérios a serem observados. Que eu trago outros exemplos, da esquerda para a direita. A presença de grelha na chegada da sinalização, então é só uma sinalização visual, não tem recurso tátil, não tem recurso auditivo, não tem placas em relevo, e ainda tem uma grelha que pode provocar um acidente na chegada, né, na aproximação. A gente tem na foto do centro o piso tátil, né, direcionando o acesso, mas não tem uma rampa, não tem um meio de superar o desnível. E a própria placa, né, está localizada fora da indicação do piso tátil, do lado ali. Então, não há uma integração entre o piso tátil e a sinalização visual. E a foto do lado direito, mais uma vez, a sinalização situada no centro do passeio, que impede o deslocamento, que é um Daqui outro... um dia vai chegar a bomba aí. Não sei, vai fazer o quê? Oi, bom dia. Eu peço que desabilitem os seus microfones para não atrapalhar a apresentação. Muito obrigada. Perdão, Lari. Tudo bem. Nessas imagens aqui eu trago alguns elementos referenciais da paisagem, né, que são as igrejas e a caixa d'água de Olinda, que pela própria topografia e localização desses marcos, compreende, né, a pessoa compreende onde ela está e consegue se situar. Então, ainda que ela não veja uma placa, um mapa, ela vai ver esses elementos e vai conseguir se situar, desde que ela tenha um repertório, uma vivência anterior. E esses elementos que a gente consegue enxergar facilmente na paisagem, aparece também nos mapas que as pessoas desenham. Então, esses são os mapas táteis, ou mapas mentais, e a gente vê que a igreja, né, as igrejas de Olinda, elas aparecem em todos os desenhos. Significa que está na memória, né, das pessoas. Aqui outros exemplos, essas placas aqui, elas seguem o padrão do manual do IPHAN e Unesco, eles produziram em parceria para as cidades históricas, mas também não atende, né, a diversidade e a população idosa. Aqui a gente também observa a degradação dessas placas, desses mapas, num curto intervalo de tempo. A gente precisa também escolher materiais que sejam resistentes e provocar na população, né, nas pessoas que utilizam aquele espaço, a importância de preservar essas placas. Salvador, vou passar rapidinho aqui, já pelo avanço do horário, a gente tem a rota acessível, foi planejada, né, o passeio foi alargado, foi nivelado, criou-se rampa, sinalização tátil. Mais uma vez, a gente observa a presença de alguns marcos referenciais. Do lado esquerdo, a gente tem a Igreja Rosário dos Pretos, e do lado direito, o Cruzeiro, né, o Largo do Cruzeiro de São Francisco, que também se destaca na paisagem, que serve de referência, seja qualquer pessoa que circule por ali. Essa é a única placa que indica a rota do pelo acessível, que também não está sinalizada. Então, para você encontrar esse mapa aí, já é uma aventura e tem que ser mesmo tem que ser através de uma experiência mesmo de circulação, não tem nenhuma indicação que tem uma placa ali. Outros exemplos de sinalização: cerâmica, pedra, metal, madeira, mas elas não atendem, né, às demandas da população. A gente precisa rever essas informações. Mais recente, a prefeitura lançou um projeto que é o Reconectar Salvador Memória Viva, que distribui plaquinhas em alguns monumentos com QR Code. Então, você aproxima o celular e consegue ter informação em inglês, espanhol e português também acerca desse monumento. Mas também ainda precisa ser repensado, porque está bem aqui no pé do monumento, e até chegar lá, se aproximar, só tem uma dificuldade.
e ninguém consegue chegar lá sem indicação dessa placa lá. Esse é um exemplo de mapa tátil com o Braille, então combina a arquitetura, o urbanismo e o Braille e atende a maior diversidade da população, né? Então, quem tem deficiência ou não, pessoa idosa ou jovem, consegue utilizar essa placa e se orientar no espaço. Outras placas indicando as rotas acessíveis, a presença de monumentos, pontos de relevância que merecem a visitação. Isso aqui é o Palatino, que é um sítio arqueológico, e que tem ali uma passarela acessível, nivelada, as pessoas costumam circular por lá. O Coliseu, eu gosto dessa foto porque tem uma pessoa idosa em cadeira de rodas, tem um carrinho de bebê, que mostra, né, a diversidade do público que pode frequentar esses lugares, e desconstrói aquela ideia de que é o Coliseu, é histórico, eu não posso intervir. Não, tem um elevador, tem rampa, tem passarela, né, que tem meio circulação, preservando o sítio. Aqui, de novo, mais pessoas idosas em cadeira de rodas, circulando pelo Coliseu, e a presença de sinalização, diferentes tipos de sinalização, indicando quais são as rotas que elas podem circular. Então, não dá para adaptar tudo, mas a rota acessível ela está sinalizada. Então, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a pessoa que está com o carrinho de bebê, consegue estabelecer o seu percurso. Outros meios de comunicação, que é o Braille, né, em diferentes línguas também, obras de arte em alto relevo, né, feitas para tocar mesmo, é aquilo que eu estava falando sobre o uso, né, não adianta a gente adaptar um museu, ou adaptar uma igreja, se as pessoas não conseguem utilizar e contemplar as obras. Então, esse é um recurso que a gente pode explorar. Então, é todo um projeto do Museu do Domo, fica em Florença também. Então, tem as réplicas táteis de algumas obras de arte. E, por fim, acho que essa é a última foto, a Torre de Belém, que tem uma réplica, né, uma maquete tátil, e do lado totem em Braille em diferentes línguas também. Então, se a pessoa não consegue ver, enxergar a Torre de Belém, ela consegue tocar e ter essa experiência sensorial, né, do monumento, que é patrimônio histórico. E mundial também. Só para fechar aqui, eu trago algumas considerações finais, né, que também a gente está discutindo e está desenvolvendo. Primeiro, aqui a sinalização é parte essencial do projeto urbano, não pode ser visto como um complemento, como um acessório. Precisa pensar desde o começo, considerando as peculiaridades e as especificidades da totalidade dos usuários, notadamente os idosos, no sentido mais amplo, né, buscando a inclusão delas. E para uma cidade inclusiva, a gente precisa ter legibilidade, e aí a gente precisa atender diferentes padrões, idades, né, e necessidades diferentes. E considerando também que a população idosa está crescendo, a gente precisa cada vez mais observar esses processos de envelhecimento e promover a participação deles e garantir o bem-estar geral da população. É isso, obrigada e desculpe aí o avanço no horário.